de cada vida. Amém? Esse é o plano, esse é o propósito, em nome de Jesus. Põe a mão no seu coração, nós vamos orar. Eu tenho uma palavra para compartilhar com os irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Feche os seus olhos, vamos falar com Deus, em nome de Jesus. Pai, eu quero te louvar por tudo o que o Senhor tem feito e por tudo que ainda há de fazer. Muito obrigado, Senhor. Nós queremos pedir, fala o nosso coração, revela-nos tua palavra, revela-nos o teu querer, revela-nos a tua graça, o teu favor e a tua misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço que o Senhor venha realmente falar a cada vida, a cada coração, que a tua palavra toque o mais profundo do nosso ser, Senhor, pois nós precisamos de ti. Precisamos ouvir uma direção, precisamos ouvir aquilo que vem do teu coração de encontro ao nosso, e eu te peço, fala conosco, Pai, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Fala com o seu vizinho assim, fique ligado, porque Jesus quer falar com você, amém? Amém? Agora dá um sorriso para quem está do seu lado, só para ele ficar feliz. Aleluia. Queridos, nós começamos no domingo passado uma mensagem e hoje eu creio que o término dela, a segunda parte desta mensagem, intitulada como Amor em Ação. O que seria o amor em ação? Muitas pessoas que estão aqui hoje não estavam no domingo, eu quero dar uma breve introdução para que você entenda aquilo que nós estamos falando. Amor em ação nada mais é do que Jesus andando, vivendo e agindo nessa terra. Um tempo atrás, o ano passado mesmo, não me lembro o mês que foi, mas Deus me despertou com essa palavra e me mandou escrever um livro sobre, como os irmãos aqui da igreja sabem, e eu escrevi, e nós estamos aí com esse livro para evangelizar pessoas, para dar para as pessoas que não conhecem a Jesus. Já estamos planejando alguns projetos evangelísticos em hospitais e em outros lugares, para que essa mensagem de amor chegue ao coração das pessoas, amém? E diante disso, diante desse livro que Deus falou ao meu coração de uma maneira tão forte, na verdade a gente muito fala sobre amor, muito fala sobre amar, mas se formos ver a nossa vida em relação a como Jesus viveu o amor, a como Jesus expressou o amor, nós verdadeiramente estamos muito aquém dessa realidade. Você acredita assim? Muito aquém de amar como Jesus amou, muito aquém de expressar o amor como Jesus expressou, Então na vida de Jesus, no seu nascimento, morte, vida, morte e ressurreição, nós vemos em todo tempo alguém que amou sem limites, amou a tudo e todos, amou ao ponto de perdoar os pecados mais horrorosos, mesmo diante de leis estabelecidas. Na semana passada nós falamos de duas coisas apenas dentro dessa mensagem, que foi quando Jesus se encontra numa situação que ele não tinha planejado. A Bíblia diz que ele havia saído do templo, estava ensinando, e de repente vem ali alguns homens com uma mulher, e dizendo o seguinte: olha, nós acabamos de pegá-la em flagrante adultério, ela foi pega no ato, e a lei de Moisés manda apedrejá-la. O que o Senhor diz? Então Jesus estava diante de uma situação tremenda. Primeiro, havia uma lei, fala comigo, havia uma lei. Em segundo lugar, ele estava sendo provado. O que faria nesse momento? Se ele descumprisse a lei, o que poderiam falar? Se ele condenasse aquela mulher, para que ele viria? E diante daquela situação, o Senhor Jesus não perde o controle de nenhuma maneira. A Bíblia faz questão de relatar alguns detalhes, isso me chama muita atenção.
que ele estava escrevendo, e ele fala algumas coisas, escrevendo no chão, e ele fala algumas coisas, e ele volta a escrever no chão, mostrando que aquela situação não o afetava, porque ele sabia muito bem como agir. E aí eu vou, nessa mensagem, muitas vezes que eu falar assim, e o amor em ação fez tal coisa, eu estou me referindo ao Senhor Jesus, amém? Então, diante de uma situação horrível, porque aquela mulher não era uma pobrezinha, vamos dizer assim, ela errou, amém? Ela errou, ela foi pega em flagrante adultério. A Bíblia não fala, mas ela poderia ter filhos, e ela foi pega em um ato onde ela traiu a sua família, onde ela não pensou nos seus filhos, não pensou no seu casamento, não pensou no seu marido, por impulsos e desejos carnais, e ela foi pega em flagrante adultério. Agora, diante dessa situação, aqueles homens chegam e falam: e aí, o que o Senhor diz para fazer? Porque a lei manda apedrejar. E Jesus, olhando para eles, pergunta: bom, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aí a Bíblia diz que um por um vai soltando as pedras, e vão soltando as pedras, e de repente, quando ele vê, não tem mais ninguém. Aí ele fala: mulher, onde estão os teus acusadores? Ela disse: olha, estou parafraseando o texto, já não estão aqui. E Jesus vira para ele e faz algo tão extraordinário. Ele fala o seguinte: olha, se eles não te condenaram, eu também não te condeno, vai e não peques mais. É uma expressão de amor tão poderosa, porque se tinha alguém que poderia condená-la ali, acima da lei de Moisés, que já dava o direito da condenação, você está me entendendo? Jesus já havia morrido nesse tempo? Não. Início do seu ministério, ele estava em meio ao seu ministério, ele não tinha morrido, tampouco ressuscitado, o Espírito Santo ainda não tinha vindo sobre as pessoas, quer dizer que ainda estavam sob o domínio da lei. E Jesus ousadamente, simplesmente fala assim: irmão, se vocês não tiverem pecado, atirem a primeira pedra. E ninguém teve coragem, mas ele poderia atirá-la. Por quê? Porque ele queria, que ele poderia, cumprir a lei de Moisés, e mais do que isso, ele era o único que ali não tinha pecado, então ele podia condenar o ato daquela mulher. Mas da mesma maneira que ele se colocou como se fosse um deles: bom, eu também não vou te condenar, vai e não peques mais. E ele age dessa forma, né? Nós começamos na semana passada falando isso, que o amor em ação, ele perdoa os pecados mais horrendos que existe. Ele está disposto a perdoar pecados. Em uma situação muito semelhante, mas agora um pouquinho diferente, Jesus está indo a um lugar e ele sai do seu caminho e passa por Samaria, e ele vai num poço, num horário onde o sol era escaldante, e ele para naquele poço e encontra ali uma mulher. E ele começa uma conversa com ela, e você já sabe da história, João capítulo 4 está escrito, depois você pode ler na sua casa. Ela era uma mulher samaritana, e os judeus não se davam com os samaritanos, já era uma situação complicada. Além disso, ele, como homem, falando com a mulher sozinha, também não era algo legal, tanto que quando seus discípulos chegam, eles se assustam com a situação. Mas Jesus faz questão de passar por Samaria, mesmo que não era caminho, porque ele tinha um propósito. E qual era o seu propósito? Ir a alguém que precisava de perdão. Era somente esse o seu propósito. Na primeira situação, Jesus está diante de alguém que estava sendo condenada pelos homens a ponto de morrer. Agora, nessa segunda, ele chega para essa mulher e fala assim: olha, eu quero um pouco d'água. E aí ela vai e conversa com ele: não, o poço é fundo, você não tem como tirar, como é que vai fazer? E ele fala: olha, se você soubesse quem está falando com você, você pediria, eu daria água da vida. Ela fala: oh, então me dá essa água, porque eu estou cansada de vir aqui buscar. E aí Jesus fala assim: bom, então vamos fazer uma coisa, vai lá, chama o seu marido e vem. Eu sei que para que você que estava aqui na semana passada, está sendo repetitivo essa primeira parte, mas aprenda um pouco mais, ok? Amém, irmãos? Amém. Isso se chama ruminar. Fala comigo, ruminar. Quantos sabem o que significa ruminar? Alguns. Ruminar é o que o boi faz, e a vaca também, é um pouco nojento, mas é a verdade. Aquilo que ele já tinha engolido, ele volta para a boca, mastiga e engole novamente. E a palavra de Deus precisa ser ruminada. Amém? A gente precisa trazer, meditar, depois engolir novamente.
Bom, voltando aqui, Jesus estava então agora com a mulher samaritana, e ali não tinha ninguém para condená-la, estava ele e ela. Só que ele faz uma pergunta a ela, na verdade ele dá uma direção a ela, fala o seguinte: sai, vai à tua casa, chama o seu marido e volta. Aí ela vira e fala: Senhor, não tenho marido. E agora, totalmente diferente da primeira situação, onde as pessoas expuseram o pecado daquela mulher para Jesus, ali ele toca na ferida. Ele fala: bem disseste, não tendes marido, porque 5 tivestes, e o que agora tem não é seu. E aí é interessantíssimo, qual seria a intenção de Jesus a mostrar o pecado daquela mulher? Por que Jesus fez isso? Porque na verdade o amor em ação está buscando a quem perdoar e mudar a história. Ele se encontrou com aquela mulher e o desejo dele não era expô-la de maneira nenhuma, mas retirá-la daquela situação. Aquela mulher ia no poço naquele momento, onde ninguém estava lá, onde o sol era escaldante, porque ela tinha uma vida promíscua e tinha vergonha da sua vida. Então ela ia no poço no horário onde ninguém ia, onde ninguém se chegava, por causa da vergonha. Mas Jesus faz questão de ir ao encontro dela, porque ele queria mudar a história de alguém. E quando Jesus fala isso, ela diz o seguinte: olha, eu sei que tu és profeta, e é verdade que quando vier o Cristo, ele nos anunciará todas essas coisas. Jesus vira para ela e fala assim: eu o sou. Então aquela mulher é salva por Jesus, os seus pecados são perdoados, e automaticamente ela se torna uma grande evangelista. Ela vai na cidade e traz muitas pessoas aos pés de Jesus. Então essas são algumas das ações desse amor. Querido, entenda uma coisa: quando a Bíblia diz que Deus é amor, Ele é amor. E deixa eu desmistificar uma questão aqui para você. Por que nós muitas vezes fazemos diferença entre o Deus Pai e Jesus? A religião fez isso conosco. Muitas vezes a gente olha para Jesus como aquele que é o bonzinho, pronto a perdoar, mas Deus não, Deus está lá sentado no trono, é o grande juiz de toda a terra, o fogo consumidor que está doido para nos condenar. A religião passou isso de geração em geração. Jesus é o bonzinho, mas Deus é aquele que está pronto a condenar-nos a qualquer momento. Mas na verdade a Bíblia diz o seguinte, que Jesus, Hebreus capítulo 1 fala, que anteriormente, as revelações de Deus vinham através dos seus profetas, porém agora Ele se nos revelou pelo Filho, que é a própria expressão da glória e da presença de Deus. E mais, a Bíblia diz que um certo dia, os discípulos estavam com Jesus, e Filipe vira para Jesus e fala assim: Senhor, faz o seguinte, mostra-nos o Pai e estaremos felizes. E Jesus fala assim com ele: como assim mostra-nos o Pai? Eu ando com vocês há tanto tempo, e vocês dizem mostra o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. E quer dizer o que então? Se você quer saber como são as ações de Deus, olhe para as ações de Jesus. Está me entendendo? A Bíblia diz que Deus é amor. Fala comigo, amor. E Jesus é a expressão mais linda do amor, porque Ele é a expressão exata do ser que é e que veio como carne. O próprio Deus se fez carne e habitou entre nós. Amém, queridos? E caminhando disso, nós vemos algo interessantíssimo. Na verdade, o amor em ação, Ele preferiu se enfermar para que nós tivéssemos o direito à cura. Olha o que está escrito em Isaías 53. Isaías 53, versículo 4, Douglas, por favor. Olha o que diz: certamente Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Verso 5:
mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Fala assim comigo: o amor em ação se enfermou a fim de que eu pudesse ser curado. Agora olha para o seu vizinho e fala assim: meu irmão, você não tomou café hoje? Você está falando como se estivesse desmaiando. Agora olha e fala assim: graças a Deus, porque você vai poder comprar um hot dog do Bretas depois do culto. Mas pelo menos ajuda o seu pastor a pregar. Queridos, o amor em ação preferiu se enfermar para que nós pudéssemos sermos curados. A Bíblia não diz o seguinte: ele levará, ou de repente ele irá fazer. Se você merecer, pode ser que ele faça. A Bíblia diz o seguinte: certamente ele levou sobre si as nossas enfermidades. Não há dúvidas, ele levou sobre si. Mas pastor, por que eu não sou curado? Eu sei que às vezes vem isso no nosso coração. Você sabe muito bem, alguns anos, um ano e pouco atrás, eu tive trombose, e me deu uma série de questões. Todos os dias, às vezes eu declaro, eu ponho a mão nas varizes que apareceram, e eu declaro: em nome de Jesus, suma daqui, eu não nasci assim, Jesus levou sobre si. Ai, já fui curado? Ainda não, mas eu prossigo crendo, ele levou sobre si. Eu tenho que declarar todos os dias isso: ele levou sobre si. Sabe, não aceite a realidade. Ah pastor, mas a Bíblia diz que essas maldições vieram pelo pecado. Verdade, mas Jesus na cruz pagou os nossos pecados. Aleluia, ele pagou. Então nós precisamos, na verdade, de fé. O que nos falta é acreditar naquilo que ele fez, porque ele é tão amor que ele preferiu se enfermar para que nós pudéssemos viver uma vida curada. Ele é tão amor que ele preferiu morrer para que nós pudéssemos ter vida, e vida em abundância. Deixa eu te ensinar uma outra coisa aqui. Queridos, você é filho de Deus, salvo pelo sangue de Jesus. Se você ainda não se entregou a Jesus, precisa fazê-lo, que aí essa vai ser uma realidade. Enquanto não se entrega, infelizmente ainda não é. Mas bom, se você aceitou a Cristo, se entregou a Ele, Ele perdoou os seus pecados, você está em Cristo, foi lavado e remido pelo seu sangue. A Bíblia diz que todas as promessas de Deus em Cristo Jesus para nós são sim, amém. A gente precisa acreditar no que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. A Bíblia diz que nós podemos todas as coisas. A Bíblia diz que tudo que pedimos ao Pai em nome dEle, crendo, Ele fará. E tudo é tudo. Mas aonde está a nossa fé no Deus que nós falamos que servimos, que entregamos o nosso coração a Ele? Precisamos trazer a realidade do que a palavra de Deus diz a nosso respeito, e tudo que Jesus já conquistou na cruz. Tem uma música antiga que eu gosto muito, que diz assim: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso e é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós é direito nosso e é nossa herança. Deixa eu dizer uma coisa: você já viu uma herança ser conquistada por alguém? Às vezes você está gastando mais esforço tentando conquistar as bênçãos de Deus do que crendo, quando que se você cresce mais aconteceria. Está me acompanhando? Pergunta o vizinho: você está vivo ainda, irmão? Agora abra sua Bíblia comigo, Marcos capítulo 1, verso 40. Vamos ver mais algumas ações desse amor. Marcos 1, versículo 40. Diz assim: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se queres, podes purificar-me. Segue. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Querido, deixa eu dizer uma coisa a você: o amor em ação
está sempre disposto em se manifestar através de alguém que tenha uma expressão de fé. Esse homem chega e fala: se o Senhor quiser, eu posso ser curado. Mas sabe o que vai mais profundo? Não era uma cura muito simples, numa forma humana de falar, porque a lepra, naquela época, não era sinônimo só de uma enfermidade, ela era sinônimo de uma maldição. O leproso era alguém que estava sendo condenado, ou considerado, melhor dizendo, por estar doente por conta de uma maldição. Você lembra que em algumas situações os discípulos chegaram, ou uma em específico, quando um cego estava diante deles e Jesus interrogado pelos discípulos, que fala o seguinte: quem pecou, ele ou os pais dele? Lembra disso? Então eles tinham essa mentalidade, porque havia maldições por conta do pecado. E agora esse homem, que era considerado maldito por conta dos seus próprios pecados, chega diante de Jesus e fala assim: olha, se o Senhor quiser, eu posso ser curado. E qual é a resposta que ele tem? De repente, ele podia dizer: eu vou pensar no seu caso. Muitas vezes a gente vai a Jesus pensando, ou pedindo a Ele algo, e a nossa ideia é: será que Ele vai pensar no meu caso? Não é verdade? Mas a resposta de Jesus, imediata, para um homem que para a sociedade era considerado amaldiçoado, é: quero ser limpo. Você ainda está aqui? Fala comigo assim: glória a Jesus. Diga comigo assim: o amor em ação não perde uma oportunidade. Quando ele vê alguém manifestando fé diante dele, ele fala: eu estou aqui para fazer, meu filho. Aquele leproso, ele não poderia chegar perto de ninguém. Os leprosos eram mantidos fora do arraial, eles não tinham acesso a ninguém. Mas ele ousadamente, crendo em Jesus, se aproxima e fala: olha, eu sei que o Senhor tem a solução para mim. E Jesus vira para ele e fala: realmente eu tenho, fique limpo, meu filho. Aleluia! Não tem amor maior que esse, querido. E eu quero que você faça um paralelo entre essas histórias que eu estou falando e situações da sua vida, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. O seu Jesus não mudou. Mas como você tem se apresentado diante desse homem? É sério que eu escrevi esse livro Amor em Ação para não crentes, mas eu gostaria que todo crente lesse. Vai mudar a sua vida, para entender como Jesus ama, como Ele nos ama de verdade. E aí nós vemos também uma outra questão muito forte desse amor em ação, porque o amor em ação, ele aproveita toda oportunidade para amar. Fala comigo: o amor em ação aproveita toda oportunidade para amar. Olha o que está escrito, Marcos capítulo 3, verso 1. De novo entrou Jesus na sinagoga, estava ali um homem que tinha a mão ressequida. Perdão, volta por favor. Um homem que tinha ressequida uma das mãos. Estavam observando a Jesus para ver se o curaria no dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito no sábado fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Queridos, quando o Espírito Santo me revelou esse texto, eu achei tão lindo, tão lindo, tão lindo, porque uma verdade tão poderosa acontece aqui. Ele aproveita toda oportunidade para amar. Em qual momento a Bíblia diz que esse homem foi ali atrás de Jesus? Não diz.
Se você for fazer ali um estudo de interpretação desse texto, você vai ver que esse homem estava na sinagoga, ok? Ele estava lá. Jesus chegou e havia ali um homem que tinha uma mão ressequida. Ele não foi lá para ser curado, ele não foi lá procurando por Jesus, ele foi na sinagoga, um filho de Abraão, foi adorar, foi ouvir a palavra, e estando ali, os fariseus começaram a pensar: será que ele vai curar no dia de sábado? E aí Jesus fala o seguinte: vem para cá, meu filho. O cara não tinha nada a ver com a conversa, foi lá só para adorar a Deus, infelizmente tinha uma enfermidade, mas Jesus não poderia deixar a oportunidade de amar, mesmo diante dos acusadores. E aí, por conta de uma discussão teológica, se é lícito ou não é lícito, ele fala com o rapaz: vai, meu filho, seja curado. Eu acho tão lindo isso. Por que Jesus curou aquele homem? Tem umas coisas que me deixam assim muito intrigado quando eu leio, porque eu não vejo a Bíblia relatando expressões deste homem, como a Bíblia não diz que ele pediu pela cura, mas a resposta de Jesus para os pensamentos dos fariseus é o seguinte: será que é lícito fazer o bem ou o mal no dia sábado? Em outras palavras, temos que fazer o bem todos os dias. E aí aquele cara que entrou na sinagoga simplesmente para ouvir a lei, para aprender, porque de repente era um homem que temia o Senhor, recebe a maior bênção da sua vida, porque ele nunca imaginou que encontraria ali o amor em ação, que o viria naquela situação e deixaria sair da mesma forma que entrou. Deixa eu dizer para você uma coisa: a cada dia que você vier à presença de Deus, entrar num culto, venha com seu coração pensando o seguinte: eu vou dessa forma, mas eu vou voltar diferente, porque lá o Senhor Jesus estará me esperando. Mas por que isso, pastor? Isso são expressões de fé, porque se você não manifestar a fé dessa forma, você vem e volta para casa até pior, porque volta frustrado. Mas não, eu venho porque eu sei que eu vou ouvir uma palavra de Deus, eu sei que o Espírito Santo está naquele lugar, eu sei que ele pode mudar a minha história. Diante de uma discussão teológica, será lícito ou não, Jesus fala: meu filho, você que está com problema, vem cá, seja curado. E o homem sai dali curado, aleluia. E assim o amor e a ação, ele procura em qualquer situação fazer o bem, não importa se era sábado ou se não era. O lícito era fazer o bem. Você está entendendo o Deus que você serve? Ele aproveita todas as oportunidades para amar. E por que você segue pensando: ele não quer me abençoar, eu acho que ele não quer me curar, eu acho que ele não quer fazer? Para de pensar assim. Meu Deus, será que Deus deu Jesus para morrer por nós, para não querer fazer algo? Você está me entendendo? Isso é incredulidade falando. De repente você não está experimentando, porque ainda não está crendo. E quando você pensa será um pensamento duvidoso. Meu Deus, como eu posso orar? Será que o Senhor quer fazer com que a minha vida seja curada, se certamente Ele morreu para que isso acontecesse? Só que eu não estou tendo expressão de fé para ser curado, é diferente. Mas Ele morreu para isso. Como eu posso falar com Deus se Ele quer fazer, se Ele deu Jesus para aquilo acontecer? Você está me acompanhando? Você está entendendo o nível de fé que precisamos ter? Ele deu Jesus para aquilo acontecer. Então eu não preciso estar perguntando se Ele quer fazer uma coisa que é lógica. Se Jesus morreu por isso, será que Ele quer fazer? Senão não seria necessário Jesus morrer. A Bíblia diz algo que é uma das promessas bíblicas que eu mais amo, que fala o seguinte: aquele que não poupou o seu próprio filho, não os daria com ele todas as coisas? Não fala uma coisa ou outra. A Bíblia está sendo muito enfática, está dizendo o seguinte: se ele não poupou o seu próprio filho, por que ele pouparia de fazer coisas que são tão mais simples?
aquele que não poupou o seu próprio filho, não daria com ele a vocês todas as coisas? Nós precisamos somente acreditar no Deus que nós servimos. E eu acho lindo que Ele sempre estará disposto a nos atender. Para com essa mentalidade que você serve um Deus de longe. Às vezes eu fico viajando, porque a gente começa a orar como se Deus estivesse lá, né? Deus, Senhor. E eu acabo pensando assim, de repente eu vou ouvir uma voz dentro de mim falando: ei, tá doido, estou aqui dentro. Porque o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, o seguinte: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo, e que o Espírito de Deus habita em vocês? Você sabe o que é habitar, não? Então fala com o seu vizinho: você é habitat do Espírito Santo. Fala, você pode não acreditar, mas se você se entregou para Jesus, Ele habita aí. Eu ia fazer uma brincadeira, mas vou deixar para lá. Sai da minha cabeça. Tem umas casas maiores, umas menores, né? Eu não aguentei, eu tive que fazer a brincadeira. Mas Ele habita aí. Amém? Ele habita aí. E Ele ama habitar em você. Jesus morreu para que isso acontecesse. Só que eu acho que a gente não tem noção do que isso significa. Do Deus Todo-Poderoso que habita dentro de mim. E eu estou caçando Ele por aí. Você está entendendo? A gente vive procurando um Deus como se Ele estivesse lá longe, enquanto Ele deve estar gritando lá dentro de nós: ei, eu estou aqui. A Bíblia fala que Deus quer tanto que a gente saiba que Ele nos ama, que Ele pôs dentro de nós o Espírito Santo, e que o Espírito Santo clama de dentro de nós: Abba, Pai. De dentro de nós Ele fala: Abba, Pai. Quer dizer o seguinte, Ele quer que a gente entenda que temos um Pai, e é Ele que faz. E outro texto fala que é o mesmo Espírito que testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Só que você está caçando um Deus de longe, quando Ele mora dentro de você. Essa fé está equivocada, por isso a gente não sente nada. Por isso que a gente às vezes ora e não sente nada. Sabe, tem algumas canções que eu acho que a gente tinha que mudar as letras dela. Por exemplo, será se tem, mas vou dizer uma coisa aqui, vamos dizer: enche a terra com a sua glória. A Bíblia diz que a terra está cheia da glória de Deus. Você está acompanhando a minha mentalidade, meu pensamento? Então precisamos crer na Bíblia da maneira certa. Para de buscar um Deus de longe, quando Ele habita dentro de você. Para. Mas sabe por que às vezes a gente busca um Deus de longe? Porque a gente não valorizamos o ser morada dEle. Nós não valorizamos o ser morada dEle. Mas Ele sempre está disposto a nos atender. Olha o que está escrito, Marcos capítulo 5, verso 21. Jesus sempre estará disposto a nos atender. Diz assim: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para Ele uma grande multidão. Eu quero que você faça uma ênfase aqui comigo sobre isso. Fala comigo assim: grande multidão. Gente, multidão já é muita gente. Agora, grande multidão é mais que muita gente, ok? Então Jesus desce do barco e chega uma galera lá. Mas multidão era coisa de 5.000, 4.000, sei lá, muita gente. E ele estava junto ao mar. Verso 22. E eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, põe a mão sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele, grande multidão o seguia, comprimindo-o. Parar aqui, preste atenção. De repente, se fosse eu ou você,
que tivéssemos descido do barco na praia e uma multidão chegasse para nos ver, será que a gente ia virar para aquela multidão e falar: espera aí, que eu vou ali atrás de um homem? Ou a gente ia virar para a multidão: espera aí, gente, deixa eu gravar esse negócio aqui, filma aí, porque essa vai ser a pregação da minha vida. Está conseguindo entender? Era uma oportunidade de Jesus falar a uma multidão de pessoas, mas ele deixa toda uma multidão para resgatar e socorrer o coração de um pai aflito. Toda uma multidão fica lá, e ele vai atrás de alguém que está pedindo por socorro. Literalmente ele deixa 99 e vai atrás de uma. Você está entendendo quem é o amor em ação? Pare de duvidar do amor que Jesus tem por você, meu irmão e minha irmã. Pare. Você quer que todo dia ele fale para você: eu te amo, acredite, eu te amo, acredite, eu te amo, acredite. Já não basta ter morrido na cruz, ele ainda tem que falar para a gente que ele nos ama todo dia. Ele deixa uma grande oportunidade de ministrar uma multidão de pessoas para ir socorrer um homem. Mas ele é tão poderoso. Eu não vou ler o texto, você conhece a história. Nós terminamos lendo ali que a multidão o oprimia, o apertava. E aí, em meio a muitos apertos, ele indo em direção à casa de Jairo, alguém toca-lo a orla do seu manto. E ele para tudo e fala: aí, alguém me tocou. Os discípulos falam: é claro que alguém te tocou, a multidão está te apertando, é muita gente que está aqui. Ele falou: não, é um toque diferente, porque de mim saiu virtude. E ele diz: eu pude sentir. Irmãos, eu não sei se você crê na loucura do Evangelho como eu creio, mas por isso que a Bíblia diz que para muitos o Evangelho é loucura, mas para nós é poder de Deus. Jesus cura uma pessoa de forma inconsciente. Quem disse que ele queria curar aquela mulher? Você está entendendo? Ele fala: opa, parou, alguém me tocou. Lógico. Ele fala: não, me tocaram de forma diferente, arrancou o poder de mim. Ele é tanto amor, que se a sua fé for extravagante como aquela daquela mulher que estava presa a uma hemorragia há anos, ainda que ele esteja ocupado indo em direção a outro lugar, se você tocá-lo, realmente o poder dele fluirá. Não vai necessitar de uma permissão para o milagre acontecer. A fé arranca dele poder. Eu acho que você não está aqui essa noite, mas nem para falar obrigado, Jesus, glória a Deus. Fala com o seu vizinho: você é crente? Ou um saco de foca? O que significa isso? Não sei, é só uma brincadeira, você já sabe disso, né? Está acostumado. Querido, deixa eu dizer uma coisa: ele é tão poderoso que só uma expressão de fé, sem que ele parasse para conversar, sem que ele ouvisse a petição, mas só porque aquela mulher cria que ali estava a solução da vida dela, ela toca, mesmo sem ele saber o que estava acontecendo, e instantaneamente ela é curada. E não precisou tocar nem no corpo, só na veste. E tem outro texto, se eu não me engano, em Marcos mesmo, que diz o seguinte: que muitos tocavam em suas vestes e eram curados. Não foi só a mulher do fluxo de sangue. Então quer dizer o seguinte: se você manifestar a sua fé de uma forma gloriosa, só de tocá-lo, o milagre já acontece. Você está começando a despertar. De repente, meia-noite, quando a gente terminar a mensagem, você vai estar pegando fogo. Mas há uma realidade que
eu não posso deixar de dizer que é um pouco complicado e triste para cada um de nós. Nem sempre nós estamos com essa fé tão abundante de que só o nosso toque arranque virtude de Jesus. Dizer que nós não passamos por momentos de incredulidade é uma grande mentira. Dizer que às vezes os problemas estão tão fortes que a gente fala assim: meu Deus, eu não consigo acreditar que isso vai mudar. E eu não te condeno por isso, você é um ser humano, eu também sou. Quantas vezes já passei por isso? Mas eu quero que você leia comigo Marcos capítulo 9, no verso 17. Mas uma atitude do amor em ação tão poderosa. Diz assim: e um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te meu filho possesso de um espírito imundo. Este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Olha que interessante. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ou vou suportá-los? Trazei-mo. Mandou chamar o menino, e trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? E aí ele responde: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes? Em outras palavras, ele está falando o seguinte: será que você sabe com quem você está falando? Você está perguntando se eu posso? Mas aí ele fala algo interessante. Ele fala: tudo é possível ao quê? Aí então ele põe uma condição para a libertação do menino. E qual é essa condição? Fé. Aquele homem fala: se tu podes. Aí Jesus fala: se podes, tudo é possível ao que crê. Há uma condição. Pode deixar o texto, por favor, Douglas. Há uma condição para o milagre acontecer. Tudo é possível ao que crê. Só que Jesus fala isso e a gente não imagina o que vai acontecer ao seguir. Vai lá. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Em outras palavras, pode se colocar de pé, querido, por favor. Em outras palavras, o que acontece é o seguinte: aquele homem, quando se via diante de uma situação tão terrível, Jesus faz com que ele relembre tudo que ele já tinha passado com o filho, quando fez uma pergunta: desde quando isso acontece? Fica ligado em mim. Quando Jesus faz uma pergunta: desde quando isso acontece? E aquele homem fala: desde a infância. Com certeza passou um filme na cabeça daquele homem, de tudo de ruim que ele já tinha vivido com o filho. Querido, um filho enfermo é horrível, um filho com problemas é horrível, mas imagina um filho sofrendo com um demônio que estava a ponto de matá-lo desde a infância, um espírito imundo. Imagina o sofrimento desse pai. E aí quando ele fala: se tu podes, Jesus fala: se tu podes, tudo é possível para aquele que crê. Aí o homem não suporta, ele começa a chorar, porque a situação era tão terrível
que era muito difícil para ele acreditar. E ele exclama: por favor, eu creio, mas ajuda-me na falta de fé. Deixa eu dizer uma coisa a você, querido. É lógico que nós precisamos de fé, sem ela é impossível. Porém, o amor em ação é tão bom, que ele nos ajuda, ainda quando estamos em falta de fé, por conta dos problemas que temos. Ele é Pai. E às vezes você chegou aqui hoje com tantos problemas, tantas dificuldades, que para você é impossível mudar essa realidade. Realmente, para você pode ser impossível, mas para o amor em ação, tudo é possível. E mesmo que você, com pouca fé, você pode dizer: de repente ele não vai me ouvir, porque a situação está sendo tão difícil, tão pesada, que eu preciso de mais fé. Jesus está pronto para te ajudar. E para nós terminarmos, querido, eu tenho uma notícia para você. Pastor, o senhor contou várias histórias do que Jesus fez enquanto estava nessa terra, mas Hebreus capítulo 13, verso 8, ele continua sendo o mesmo. Ele não mudou. Ele não mudou. Você tem um Deus que te ama. E se você ainda não o tem como Deus, é a sua oportunidade hoje. É a sua oportunidade hoje viver diante de alguém que te ama mais do que tudo. Ele deu a vida por você. Ele deu a vida por você. Eu queria que você fechasse os seus olhos e pensasse um pouco nisso. Ele realmente te ama. Ele não rejeita um coração contrito e quebrantado. Ele não rejeita um coração arrependido. Ele não rejeita alguém que o busca nos momentos mais difíceis. Ele não rejeita as oportunidades para se mostrar como Deus, por amor a você.